Domingo 3 de julho, 15h15 da tarde. Cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse. Quero gravar uma prévia. Vai ser já um vídeo para falar sobre um tema: arrebatamento. Talvez no futuro eu grave com um pouco mais de argumentação, um pouco mais de dados científicos, dados ideológicos, mas por hora, só para você ter uma noção bem clara do que é o arrebatamento dentro de um desdobramento ideológico, teológico do profeta Elias de Campinas. Porque talvez você poderá dizer assim: poxa, o profeta Elias está trazendo tantas informações, tantos vídeos falando de tantos assuntos temáticos, mas o que significa o arrebatamento segundo a teoria do profeta Elias de Campinas? O que ele fala sobre o arrebatamento? Porque, visto que a Bíblia ela é uma sombra literária, uma sombra ideológica do astral, o que vem a ser então o significado do arrebatamento dentro da teoria dos desdobramentos literários e ideológicos que o profeta Elias de Campinas faz? Então eu quero deixar aqui para você sintetizado como que uma prévia, mas já vai ser bem esclarecido para você entender o que significa o arrebatamento na realidade. Porque ali dentro do texto bíblico ele está de uma forma alegórica, de uma forma sombreada. Então ele traz ali um relato da realidade, porém de uma forma alegórica. Por exemplo, disse que o arrebatamento se dará nas nuvens, que como um relâmpago que sai do Oriente. Pegando alguns textos, eles montaram aí a ideologia do arrebatamento. Eles disseram o seguinte: como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tá, e juntando essa parte desse texto literário, mais que o Filho de Deus, ele vem para arrebatar, arrebanhar o teu povo, e eles subirão e encontrarão com ele nos ares. Então, aí juntando esses textos literários aí, eles diz que após este relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e após esta subida do povo aos céus para se encontrar com o suposto Messias nos ares, então eles serão levados para um outro local, aonde supostamente é o céu, e ali terá uma grande festa de 7 anos. Enquanto isso, o mundo se imerge na grande tribulação, os 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Mais ou menos a ideologia teológica, ela traz essa informação. Mas como eu faço o desdobramento literário de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, então cada ponto literário, cada ponto ideológico da Bíblia tem um desdobramento para entender o que significa, o que a realidade traz acerca do fato narrado dentro daquele texto literário. Então, para também fazer o desdobramento literário deste arrebatamento, eu vou trazer aqui para vocês um esclarecimento. O que é o arrebatamento da igreja para o profeta Elias de Campinas, num desdobramento ideológico literário que o profeta Elias faz de toda a Bíblia? Se nós estamos falando de um suposto local para comemoração, um suposto local para um preparamento, para recebimento de instruções, para a comemoração de uma grande batalha que ocorreu em tempos anteriores, ou seja, no decorrer dos últimos dias da igreja, supostamente segundo a ideologia bíblica, a igreja vai passar por as aflições dos últimos dias e depois será arrebatada. O que a realidade vem trazer para nós num desdobramento profético, literário, segundo o profeta Elias de Campinas, dentro desta tese, desse texto, desta ideologia? Se o arrebatamento é para um local, presta bem atenção para você entender o que é tirar os véus e as sombras da revelação da Bíblia.
Se o arrebatamento é para um local onde vai haver uma grande comemoração, então nós temos a retirada do povo, que é o suposto arrebatamento, e nós temos o local, que segundo o texto aí da ideologia bíblica, as nuances que traz aí os desdobramentos da representação desse suposto arrebatamento, diz o seguinte: o povo será levado para as festas da bodas do Cordeiro, ou seja, a festa do aniversário do Cordeiro, do aniversário da noiva, da suposta comemoração deste fato, deste evento, que a igreja passou pelos os últimos momentos difíceis na terra, e o noivo vem ali para raptar, para capturar a noiva, para levar para um local de comemoração, de preparação para um suposto futuro que vai haver após o arrebatamento. Se a gente tiver uma mente assim um pouco crítica, a gente vai entender que isso é tudo alegórico, que não tem fundamentação dentro do que é a realidade. Não tem fundamentação você levar as pessoas para o céu. Não tem fundamentação, porque o céu é um estado de consciência, um estado de condição. Isso é o céu. Por exemplo, os profetas que estão com o Eterno estão no céu. Eu estou no céu, de uma forma espiritualmente falando. Então, quem está conectado com o Eterno está vivendo com o Eterno, está no céu, já está com Deus. Porém, ainda não chegou o tempo da nossa libertação. Então, ainda andando como peregrinos nessa terra, andando como pessoas que estão passando por grandes aflições, convivendo diariamente com o Eterno, mas passando por momentos de aflições. Então ainda o céu, de forma social, de forma econômica, ainda não se manifestou a nós. Só se manifestará na restauração dos mundos, que supostamente é esse tal do arrebatamento, onde os filhos, a noiva do Cordeiro, vai se assentar para comemorar já o banquete, já está com o noivo, já está no reino. Então ele já vai estar comemorando a festa do recebimento do reino, pois já estarão no reino com o noivo, com o Messias, comemorando ali que eles conseguiram vencer e chegar no reino de Deus, supostamente. Então o que ocorre? Se os profetas do Eterno já estão no céu, quando eles numa condição de comunhão com o Eterno já estão no céu, então o que ocorre? O que é o arrebatamento para o profeta Elias de Campinas? O profeta Elias já está no céu, mas ainda está em trânsito a condição socioeconômica que vai se disponibilizar a nós quando o Eterno der um sinal e o povo do Eterno se entregue ao profeta Elias. Então esse é o arrebatamento real, segundo o desdobramento ideológico do profeta Elias. Quando o Eterno der um sinal aos reis das nações, aos príncipes das nações, aos governadores que diretamente estão dentro da nação brasileira, então os filhos de quem? Do profeta Elias. Vai ser entregue ao profeta Elias, vai ser dispensado ao profeta Elias. E eles se reunirão com o profeta Elias para uma preparação para o que virá depois, que é o milênio sabático, que é a restauração dos mundos, que é a preparação do povo para entender o que é o reino de Deus, o que é a alma divina, o que vai ser o corpo transformado, o corpo do milênio sabático, o corpo da eternidade, o corpo humano que vai ser totalmente transmutado dentro de uma condição que vai ser disponibilizado para vocês depois. Então esse será o arrebatamento, o ajuntamento e liberação da parte dos governantes do mundo, principalmente da nação brasileira, onde nós estamos aqui lotado, fixado. Então os representantes da nação brasileira vai liberar o povo do Eterno, que vai receber a revelação do profeta Elias, vai liberar esse povo para se encontrar com o profeta Elias. E aí o Eterno está preparando para nós, através dos meus documentários, um local, um território onde será fundado uma nação judaico-evangélica.
judaico-evangélica. Por quê? Porque é onde estarão reunidos judeus dispersos, israelitas desterrados e os evangélicos, que são filhos do Eterno, mas que não sabem que são judeus. Eles são judeus que estão na diáspora, mas não sabem da sua genealogia, não sabem da sua ancestralidade, então, portanto, eles não sabem nem de quem eles descendem. Eles não sabem nem quem foi o tataravô, a tataravó deles. Eles não sabem qual é o ramo genealógico que eles são provenientes. Então, eu trago para vocês essas revelações. Eu vou identificar para vocês, cada um de vocês, quais são a vossa genealogia, o ramo ancestral que vocês pertencem. E quando vocês for liberados a chegar a mim, quando o montante de pessoas, que não vão ser, já está chegando as pessoas, já começou a chegar a mim, os filhos de Israel, os reis, os príncipes das nações, os pastores, os mestres de Edom já começaram a liberar o povo do Eterno para chegar a mim, mas estão chegando em pequenas frações, pequenas quantidades, pessoas por pessoas. Mas quando isso tomar uma condição grande, vão chegar grandes multidões, e aí eu vou estar preparando condição, local, para poder recepcioná-los vocês. Isto vai ser, segundo esse texto da Bíblia, o arrebatamento de vocês. Porque lá na Bíblia está de uma forma mítica, ou seja, mitificado. Então, fala que vai ter um noivo, que vai tomar um povo, que vai levar para o céu, para uma comemoração, para uma preparação para o que vem depois, que é o milênio sabático. Mas esta preparação, toda esta condição, está comigo a revelação para criar toda esta preparação, todo este pano de fundo, toda esta comemoração está comigo. Todos os desdobramentos, todas as condições, as revelações, toda a autoridade e o cetro de justiça e de autoridade que vem da parte do Eterno para que seja de uma forma eficaz o acontecimento desse evento. Então o arrebatamento não vai ser para o céu, não existe, isso é uma mitificação. O arrebatamento não vai ser para as alturas, isso também não existe, mas o arrebatamento vai ser para o pendão, a nação que os documentos do profeta Elias de Campinas está criando, e vai ser fundamentado, vai ser materializado aqui dentro da nação brasileira este pendão. E o pendão supostamente não, o pendão que supostamente é o céu lá da Bíblia, vai ser o céu aqui na terra, porque vai ser a nossa libertação da globalização, dos governos, dos políticos ladrões, dos políticos corruptos, desse militarismo global que nos oprime, que nos detém na pobreza, na miséria, na mendicância. Então, este local do nosso ajuntamento vai ser o céu, onde nós seremos arrebatados para estarmos com o Eterno, para estarmos com a preparação do que virá depois. Então comigo está todas as revelações, e comigo se dará o arrebatamento de vocês para comigo. Esse é o arrebatamento real, segundo a revelação do profeta Elias de Campinas. Aí você dirá assim: mas profeta Elias, e o Messias? Cadê o Messias que é o Cordeiro que vai fazer a preparação para essa festa? Quero deixar aqui para vocês novamente, eu já devo ter falado em alguns outros vídeos atrás. O Messias que o povo do Eterno deve esperar é o profeta Elias. Não existe outro Messias, só existe um Messias. O Messias é o profeta Elias. Porém, a Bíblia nunca deixou de forma clara essa informação, porque não podia deixar essa informação, que o profeta Elias é o Messias. Mas se você pegar lá o desdobramento dos fatos históricos narrados na Bíblia do profeta Elias, você vai descobrir que ele é um Messias. Porque o profeta Elias é aquele que traz a revelação de que Baal não é Deus, ou seja, de que aquele suposto Messias Baal, se você não sabe que o Baal ali do texto bíblico é um Messias que estava ali no meio do povo de Israel na antiguidade. Então o profeta Elias chega e diz assim: olha, esse Messias aí, Baal, ele não é Deus, e nem ele é o filho do Eterno, ele não é o filho de Deus. Mas eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus. E Elias apresenta o verdadeiro Deus, o verdadeiro culto. Ali é uma sombra astral do que seria a minha aparição.
que eu chegaria para vocês e mostraria quem é o verdadeiro Deus e derrubaria o culto a Baal. E se você não sabe, entra na internet aí, no YouTube, você vai descobrir que Baal é o Cristo num desdobramento lá dentro do Antigo Testamento. O Baal, o Buda, o Horus, o Jesus Cristo, todos esses aí, Diógenes e outros messias que apareceram na antiguidade, é o Cristo. Então os profetas de Baal eram os profetas do Cristo, que era um Cristo mitificado dentro ali da nação de Israel como o Deus, o Filho de Deus, o Verbo vivo. Ele é o Baal. Então a minha pregação vem mostrar para vocês que esse Cristo, o lendário da Bíblia, não é o Messias. E que o Messias é o profeta Elias, mas também não é o profeta Elias bíblico, mas é o profeta Elias que se manifestará nos últimos dias. Então está diante de vocês o Mashiach. Por que Mashiach? Mashiach do hebraico vem do ungido do Iá, do eterno. Mashiach, Iá. Mashiach, ungido do eterno. Então, o profeta Elias, ele é o Messias. Ele é um ungido do eterno para fazer as guerras do eterno, para fazer as guerras do povo de Deus e para trazer a libertação do povo do eterno. Por isso, o arrebatamento vai se dar para o profeta Elias de Campinas, porque ele é o Messias que traz a libertação para o povo de Deus. Não existe outro Messias. Todo aquele Messias bíblico, o Messias das histórias das nações, são míticos, são lendas. Mas todas essas lendas das nações, inclusive da Bíblia, estavam sinalizando que no final dos dias ia ocorrer a manifestação de um Messias que se manifestaria na forma de um profeta, de um grande guerreiro do eterno, mas também deveria num outro tempo, após a sua aparição, se revelar como um servo sofredor, e depois que ele vencesse como servo sofredor, para dar exemplo ao povo de Israel, que ele é o servo de Deus, o servo que sofre pela causa do eterno, ele se revelaria como Mashiach ben Davi, o grande guerreiro de Deus, o grande militar de Deus, que traria a restauração dos mundos e traria a restauração para o povo de Israel, a restauração da religião, a restauração da realidade. Então toda essa lenda bíblica, todos os fatos antigos que foram narrados sobre um suposto Messias que viria, deixou rastros literários de que o Messias seria o profeta Elias. Mas eles não podem falar de forma clara, lógico que não. Isso é um segredo cabalístico, que só propriamente eu, o profeta Elias, poderia revelar nos últimos dias. Se você vê o texto da Bíblia ali no livro de Mateus, quando Cristo ele é crucificado, algumas pessoas chegam à volta dele e dizem assim, ele está clamando por Elias. Por que o Messias, o Cristo, ia clamar por Elias? Tem um rastro aí de uma informação de que se ele está clamando por Elias, é porque Elias é maior do que ele. Ou seja, Elias, na verdade, num desdobramento, é o Messias. Por isso que o Cristo clama por Elias. Aí o texto bíblico entra com uma descrição dizendo assim, não, ele não está clamando por Elias. Ele está dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, ele está dizendo Deus meu, por que me desamparaste? Mas a informação de Elias, ele clama por Elias, está ali no texto. Ou seja, todo o texto bíblico deixa um rastro literário de que Elias é o Messias. Quer outro texto de base? Eis que eu envio à minha frente o profeta Elias. Ele fará um concerto com os filhos da casa de Israel. O livro de Malaquias 4, versículo 1 ao 5, se não me falha a memória. Ele fala assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eles serão ajuntados, o povo do eterno, e depois pisarão os ímpios, que se farão cinza debaixo dos seus pés. Ou seja, está revelando esse texto bíblico que Elias vem preparar o povo e militarizá-lo, e que após a militarização desse povo haverá guerras. E o povo do eterno pisarão os ímpios numa guerra, suposta guerras e guerras que terão após a aparição do profeta Elias. Então ali, aquele profeta Elias ali, é um rastro sombreado da minha aparição. Então ali o texto bíblico está dando
uma informação sombreada de que, olha, vai vir um tal de profeta Elias. Ele vai reunir o povo de Deus, ele vai preparar uma nação para recepcionar esse povo de Deus, que é o arrebatamento. Ele vai arrebatar esse povo do nosso jugo de escravidão, do nosso jugo de grandes impostos, taxas de imposto. Ele vai criar uma nação, ele vai preparar o povo de Deus, ele vai unir judeus, gentil, o povo de Deus que vai estar disperso em várias religiões. Ele tem o cetro de autoridade do Eterno, ele vai aparecer com sinais, porque se ele não tiver sinais, ele não vai vencer a globalização para poder se revelar, para poder chegar ao povo a informação do profeta Elias. Ele vai vencer e ele vai aparecer. E depois ele vai arrebatar esse povo para um local que é o pendão descrito lá no texto lá dos antigos profetas. Está descrito assim, ó: levantarei um pendão entre as nações e ali se unirão, se ajuntarão judeus dispersos e israelitas desterrados. Então no pendão, que é o suposto céu lá da Bíblia, vai ser feita a comemoração, vai ser feito os preparativos, vai ser feita a nossa festa, vai ser feito todas as coisas para o quê? Para o futuro do que será o milênio sabático, do que será o futuro das guerras do Senhor, o que será o futuro de tomada de território das nações. Então tudo está comigo, não há outro Messias. O profeta Elias de Campinas é o Mashiach, ungido do Eterno para fazer o Tikkun Olam e o Olam Rabá, a restauração dos mundos e a convergência de tudo para o Tikkun Olam. Ou seja, comigo está toda a revelação, toda a autoridade, todo o cetro de autoridade para criar, primeiro, a convergência de tudo. O que é a convergência? A preparação para tudo culminar num só ponto, num só final. Então eu preparei nos últimos 6 anos e meio a convergência do mundo, ou seja, o Olam Rabá está comigo. Eu estou preparando o Olam Rabá. O Eterno me deu as ferramentas, as instruções, as revelações para preparar o mundo para o Olam Rabá. Diante das autoridades globalizadas, diante das nações, diante dos deuses pagãos, diante dos pagões das nações, tudo está comigo. Eu preparei o Olam Rabá, ou seja, a convergência de tudo, para chegar a este ponto, que é o quê? O Tikkun Olam, a restauração dos mundos. Então a restauração dos mundos vai se dar agora através do arrebatamento para o pendão. Ou seja, quando vocês, através de um comando que o Eterno vai dar no astral, os deuses vai liberar vocês através das igrejas, das religiões, das sinagogas, vai ser liberado vocês a chegar até a mim. Primeiro, pelas redes sociais, pela informação que vocês vai ouvir na internet. Vai ouvir pelos meus canais, pelo YouTube, pelos canais que estão disponibilizados nas redes sociais. Depois, vocês serão liberados para chegar até a mim. Aí isso é o arrebatamento. O nosso ajuntamento para comemoração de que vocês foram liberados através da revelação do profeta Elias que chegou até vocês. Pelas redes sociais, pelos canais de televisão, de rádio, etc. Quando nós se ajuntar no arrebatamento, que é o pendão, aí então eu vou trazer para vocês outros preparativos que também já estão na sua maioria disponibilizados lá no YouTube. Tem 99 vídeos, agora com esses 100 vídeos que estão disponibilizados de toda a doutrinação que haverá dentro do pendão para a preparação para o milênio sabático, para a restauração dos mundos. Já está disponibilizado na sua quase totalidade as documentação, os desdobramentos religiosos, os ritos que serão introduzidos dentro da religiosidade que eu estarei trazendo para vocês no pendão. Então está aí uma prévia, uma base assim bem esclarecedora do que é o arrebatamento para o profeta Elias de Campinas. O arrebatamento é o ajuntamento do povo do Eterno que será liberado por revelação, por um comando que o Eterno vai dar no astral. Vai ser liberado vocês para chegar até o profeta Elias de Campinas. E nós seremos reunidos dentro da nação brasileira, num local aonde nós estaremos comemorando esta libertação, estaremos estudando, estaremos nos santificando, nos purificando, buscando a face do Eterno, onde eu vou estar consagrando diversos profetas, diversas pessoas que vão estar tendo dons de revelação para ter uma conexão com o verdadeiro Deus, que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é só sombra do que é o verdadeiro Deus.
Então aí vocês vão ter a realidade, vão estar conectados com a verdade. Não por sombras, mas pela realidade, pela verdade. Então acredito que foi satisfatória aí esta introdução, esta prévia e esta já síntese do que é o arrebatamento para o profeta Elias de Campinas, o que é o arrebatamento do povo de Deus. Ninguém vai para o céu. Olha, lá em cima, dá uma olhada para vocês verem. É só o firmamento, onde o Eterno habita. Ele só não habita lá, ó. Presta atenção, tá vendo lá em cima os céus? Tá vendo lá, ó? Atrás. Olha, tá vendo todos esses céus que você tá vendo? Todos esses céus. Tudo isso é uma expansão da emanação do Eterno. Ele não está lá em cima somente, tá vendo? Ele está aqui comigo agora, nesse momento. Ele está com você agora, através de você ouvir esse vídeo. Ele está em todos os lugares, em tudo, em todos. Eu poderia fazer uma abertura aqui de introdução cabalística, mas vai ficar extenso o vídeo. Então vou deixar só pela base, que é sobre o arrebatamento. Ninguém vai ser arrebatado lá para cima, tá vendo? Nós seremos ajuntados aqui na terra, no pendão. Sabe por quê? O Eterno não criou as alturas para nossa habitação. As alturas é a habitação do Eterno. O Eterno criou lá, segundo a própria narrativa do texto bíblico, que são sombras que os deuses confeccionaram para deixar para vocês disponibilizado algumas informações importantes. Lá na Bíblia está escrito o seguinte, olha: Deus criou a terra para a habitação dos homens, e os céus são o estrado dos pés de Deus, ou seja, o trono da habitação de Deus é os céus, o trono. Porém, a terra ele entregou aos filhos dos homens, para a habitação dos homens. Então, Deus nunca é que esse Deus é o Deus da Bíblia, mas vamos falar sombreando pelas sombras e pela realidade, para você conjecturando entre uma coisa e outra. Nunca foi projeto do Eterno criar fantasmas para viver lá nas alturas, lá. Tá entendendo? O novo corpo que você vai receber não é um corpo de um fantasma, não vai ser um espírito, não. É esse mesmo corpo que você está vendo aqui do profeta Elias, porém vai ser transmutado através de alimentação, de ritos, de uma série de celebrações que nós vamos estar fazendo. Então esse corpo seu, que vive 100 anos, vai viver 1000 anos ou mais. Esse é o corpo glorificado que a Bíblia dá uma alegoria para nós, suposta que nós receberemos no arrebatamento. Quando você for arrebatado para o pendão, a modificação da sua alimentação e as revelações que você vai receber sobre os ritos que vão ser feitos para que o teu corpo seja transformado, então você vai receber um corpo glorificado, porque vai estar em glória, porque já não vai ser mais escravo. Vai estar em glória, porque o estilo padrão de vida socioeconômico que você vai ter vai ser outro nível. Então vai ser um corpo glorificado. Não vai ser mais um corpo que vai estar suscetível ao pecado, porque você vai estar vivendo num ambiente de glória, num ambiente onde a presença do Eterno satura as partículas atômicas, satura o corpo humano, satura os ambientes. Então você vai viver num local diferenciado do que é este local que está ainda suscetível ao pecado, à contaminação, às imundícias, às sujeiras, às profanação. Então isso é o corpo glorificado, já pegando um gancho para falar, e isso é o arrebatamento. Um novo ambiente, um novo local, santificado, purificado, consagrado, de só santos, onde não haverá o joio, só o trigo. Então a saturação do Eterno será plena neste local, nos corpos, nas almas, nas vidas, nas consciências. Então vai ser um novo corpo. O estilo de alimentação, comida kasher, será diferenciado. Então você vai ter um outro tipo de metabolismo, um outro tipo de organismo vai ser recriado na sua matéria. Então vai haver uma purificação, sem contar que vai haver um batismo para desintoxicar o teu corpo. Meu batismo, sabe o que foi o meu batismo? 40 dias de jejum e oração. 40 dias
e 40 noites sem se alimentar de nada, para desintoxicar esse corpo, que era aquele corpo, não esse já é o corpo glorificado que eu tenho. Ainda não entrou na plenitude, mas já está no processo de glorificação. Quando eu fiz 40 dias, o primeiro 40 dias, 40 noites de jejum, tirou toda a toxina, tudo que tinha podre dentro do meu organismo, através da alimentação contaminada que nós absorvemos no dia a dia. Então você também vai passar por esse batismo. Você vai passar por um batismo de 40 dias e 40 noites de jejum. Eu passei já, sabe por quantos? 4 jejum de 40 dias e 40 noites sem alimentação nenhuma, para receber a purificação, a plenitude das revelações que já tinham me vindo até esse tempo determinado. De 2 anos para cá, eu fiz 4 jejuns de 40 dias e 40 noites, sem alimentação. Então, vocês vão passar por pelo menos um jejum deste, para purificar o corpo, para purificar a alma, para consagrar as sefirotes, para consagrar os pontos de contato da sua consciência, da sua alma para com o Eterno. Então, fiz um pouco mais de abertura aí dentro dessa introdução, o que é o arrebatamento. Já falei do corpo glorificado, já falei um pouco de Cabala, que é as sefirotes do corpo. Já falei de purificação do corpo, de comida kasher. Então tá aí para vocês, eu acredito que vai ser relevante para vocês esse vídeo e vai trazer grandes informações. Que o Eterno, soberano dos mundos, possa vos agraciar, vos trazer iluminação de uma forma especial. Fiquem todos com muita shalom, muita luz e muita iluminação. O Eterno vos abençoe a todos. Shalom.